Pegue sua Bíblia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 a 19, que diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Achei graça a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Amém? Aleluia. Agora se assente. Graças a Deus. Meus irmãos, Aleluia. a leitura que eu acabei de fazer fala a respeito de uma mulher chamada Ana, colocando uma ligeira frase para identificar a pregação, a pequena palavra que eu vou dar inicial nesta noite. Eu diria que a seguinte expressão para explicar, eu diria assim: o que você está fazendo com a tua promessa? Meus irmãos, a Bíblia fala que Ana era uma mulher que estava passando por uma situação difícil. Uma situação em que ela tinha um marido chamado Eucana. Aleluia. Ela amava demais aquele homem e queria dar o melhor de si para aquele homem. Queria ser uma mulher reconhecidamente próspera, abençoada por Deus. Mas, infelizmente, ela tinha uma falha. Ela não tinha como dar luz a filhos, ela era estéril. Meus irmãos, e por causa desse detalhe, por causa desse fato, ela sofria. Ela sofria com Penina, sua adversária, a mulher que constantemente zombava dela e dizia que podia dar filhos, e ela não podia dar filhos ao seu marido. Meus irmãos, o que chama a atenção é que em determinado momento ela vai até o templo. E ela, chegando ao templo, ela começa agora a se determinar a receber a sua bênção. Ela preparou o jejum, preparou o seu espiritual e chegou no templo determinada a receber de Deus a sua resposta e a sua vitória. Ela chega lá e começa a pedir a Deus de uma forma tão expressiva, de uma forma tão determinada, de uma forma tão humilde e tão emocionada, que o sacerdote Eli chega para ela e confunde ela com o filho de Belial, com a filha de Belial, uma mulher amaldiçoada, uma mulher inconsequente, uma mulher que bebia e que bêbada iria ao templo, uma mulher maldita. Mas não, ela não estava embriagada com a bebida, ela estava embriagada com a fé, ela estava embriagada com a determinação, ela estava envolvida com a promessa, ela estava envolvida com o Deus da promessa, ela queria receber de Deus. Ela sabia, aleluia, que Penina havia recebido, aleluia, concebido de forma natural, e ela acreditava, diante da sua impossibilidade de ter um filho, que Deus faria uma obra impossível para si. Ela acreditava no milagre. Aleluia. E ela foi no local certo.
Bendito é o poder de Deus. Ela foi no local certo, porque era impossível aos olhos dos homens. Ela foi lá no templo falar com Deus Sabaoth, Jeová dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que manda nos exércitos da terra e do céu. Aleluia. Ela foi pedir a sua resposta. Ela foi pedir, aleluia, Deus concede a minha bênção. Aleluia. Glória a Deus. E Deus falou. Deus fez um milagre ali. Eli estava um pouco longe da vontade de Deus, mas Deus abriu uma brecha ali, usou aquele homem, e aquele homem que deveria abençoar como sacerdote. Vocês sabiam que os sacerdotes, eles tinham uma lamparina, e quando ele entrava no templo, ele via a Deus como um rei. Porque quando alguém chegava no palácio, e ele chegava no palácio e não avisava, ele era condenado à morte. E quando ele saía da presença do rei sem avisar, ele era condenado também à morte. Então, ele foi confeccionado umas romãs, uns sininhos, e ele entrava no templo. E quando ele entrava no Santíssimo, as lamparinas, aqueles sininhos começavam a tocar, e era um barulho, e ele entrava, e Deus se agradava daquele ritual, porque ele estava dizendo: rei, eu estou chegando para te adorar e te escutar, e oferecer o sacrifício. Da mesma forma como ele saía também, ele saía balançando as suas vestes, dizendo: Deus, eu estou saindo da presença, te honrando em reverência. Aleluia. Mas também simbolizava as romãs Glória a Deus. metálicas. Simbolizava que ele deveria abençoar os pobres, os comuns, os pequenos. E ele se lembrou daquela passagem, daquele compromisso que ele tinha como sacerdote, e ele diz assim: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia, vai em paz, a tua reação diante de Deus foi ouvida. Eu tenho legalidade de Deus para dizer a você que você vai ser ouvida por Deus. Aleluia. Meus irmãos, Ana saiu de lá tão satisfeita, tão animada, que ela estava em jejum, com um semblante caído. Ela se revestiu da certeza. Ela tomou a certeza no coração. Ela disse: eu recebo com fé a palavra do sacerdote. A atitude foi de fé, porque ela de imediato, aleluia, glória ao Senhor Jesus, Glória a Deus. ela foi ao seu caminho, retomou a sua caminhada, comeu, pronto, foi ouvida, porque ela estava em sacrifício, e o seu semblante já não era mais triste. Ela não viu o menino, ela não viu a sua vitória com os olhos carnais, mas ela viu a sua vitória com os olhos espirituais. Glória a Deus. Ela estimulou o seu ser para enxergar além das paredes, além do possível. Ela estimulou o seu ser para enxergar além de algo que não poderia acontecer. Ela disse: vai acontecer, e eu não quero mais ficar triste, eu não quero mais, pronto, já recebi de Deus, o jejum foi recebido. Aleluia. E ela saiu alegre, e foi de imediato, de madrugada, foi sacrificar a Deus em gratidão. Ela foi pagar, começou a pagar seu voto.